Saudações extensivas a todos os amigos do canal Cozinha Científica. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você que ainda não está subscrito, aproveite, faça a sua subscrição e ative o sininho para que possa receber todas as notificações relativamente ao nosso canal. Hoje estamos aqui para levarmos mais uma edição do programa Conversas Sociológicas na sua tela. E tendo em conta o momento em que o país vive, é claro que apresentarmos hoje um tema ligado à situação sociopolítica do país. Hoje vamos falar das eleições gerais 2022, isto é, da preparação à divulgação dos resultados. E temos como convidado especial Madaleno Cita Dias, ele que é licenciado em Sociologia pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, mestrando em Administração e Finanças da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Ele é docente universitário no Instituto Superior Politécnico Ndunduma, situado na província do Bié. É pesquisador independente, participou como coordenador da pesquisa realizado em 2020 sobre o impacto socioeconômico da Covid-2019 nas famílias de Luanda. Ele também é membro da comunidade dos estudantes de Sociologia, Coeso Angola, e membro da Associação de Ciências Políticas. Madaleno Cita Dias, seja bem-vindo ao nosso programa Conversas Sociológicas na sua tela. Ok, muito obrigado. Que é o meu colega de formação, Léo, né? Eu, Leopoldino, carinhosamente eu chamo apenas por Léo. É meio informal, mas assim eu gosto mais. Né? Bem, gostaríamos de saber da parte do nosso convidado se há uma informação que gostaria de passar em primeira mão aos nossos seguidores e não só. De momento, vai ser lançada uma obra para o mês de outubro ou novembro. Se Deus quiser citá-la. É uma obra de um colega e amigo e idealista, Dung. Creio que podem verificar aí no Facebook, já tem banners a falar sobre a obra. É uma obra interessante, né, que eu recomendo que as pessoas comprem. Né? É só pensarmos na hipótese, se Deus quiser citá-la, como é que a coisa ficaria. Realmente, trata-se de um tema sugestivo, né? De um tema sugestivo. E da nossa parte, canal Cozinha Científica, vamos também nos preparar economicamente para que a gente então possa fazer a aquisição desta obra. Bem, entrando naquela que é então o nosso tema, tendo em conta que o fenômeno político é indispensável nas sociedades e ela é presente em todas as sociedades também. Na nossa sociedade angolana, particularmente, de um tempo para cá, observava-se, podemos assim considerar, por parte, sobretudo, da juventude, tendo em conta que pertence àquela categoria da maior parte da população angolana, um fraco interesse, né, das questões políticas. Mas hoje já é visível essa entrega por parte dos jovens. E estamos justamente falando das eleições gerais 2022. Nós gostaríamos de começar pela etapa inicial, isto é, a preparação das eleições gerais 2022. Na sua percepção, Madaleno, como é que foi o processo de preparação das eleições gerais 2022? Olha, eu vou começar por um aspecto que falou na sua parte introdutória, que inicialmente os jovens, parece que não havia muito interesse na política, agora o interesse vai aumentar.
Eu lembro-me que eu fiz uma comunicação, creio que em 2017, e ainda eu tenho isso na internet, um artigo, né? Luanda, do menino não fala política ao quero ser político. Né? É para ver aqui a entrada de novos atores, né? de novas pessoas jovens, não é? No cenário político, na qualidade de cidadão, associada às condições de vida que as pessoas vão atravessando, vai empurrando as pessoas para as questões políticas. O problema é que a expressão política, em muitas situações, é entendida como política partidária. Aí sim, vamos também notar um certo número de jovens aderidos à questão da política partidária. Mas voltando aqui para o nosso tema, que são as eleições 2022, em Angola as eleições sempre foram problemáticas. Desde 92, as eleições em Angola sempre foram problemáticas. E a de 2022 não é diferente. Não é diferente. Nós estamos a ver que ao ser eleito, ao ser indicado, também conhecido por Manico como presidente do Conselho da Comissão Nacional Eleitoral, nós vimos partidos da oposição, certos membros da sociedade civil que se manifestaram contra, né? Que não concordaram por ser alguém que tem um processo na PGR. Também nós vimos contestação ao ser as pessoas a serem indicadas no Tribunal Constitucional. Ou seja, então nós vamos ver que os primeiros passos, né, para se realizar as eleições em Angola já começaram com contestação. Okay. Né? E a maior contestação nota-se quando o árbitro, ou seja, o presidente, o chefe máximo da equipa de arbitragem, né, a sua nomeação vai ser contestada. Então, as nossas eleições começam já com uma contestação. Okay. Tá? Bem, é justamente aí onde gostaríamos, onde virá a nossa segunda pergunta. E o nosso convidado falou muito bem do processo de preparação, as contestações existentes em torno de certas figuras que ora foram nomeados para exercerem cargos de destaque, sobretudo na Comissão Nacional Eleitoral. Aí vem a nossa pergunta. Madaleno Dias, que percepção é que os angolanos têm sobre a eficácia e a eficiência da Comissão Nacional Eleitoral? Novamente, desde 92, a UNITA e outros partidos sempre apresentaram-se céticos quanto à posição da Comissão Nacional Eleitoral, a CNE. Né? E essa desconfiança já não encontra-se somente nos partidos políticos, mas na sociedade também. Nós estamos a ver pessoas que não são membros de nenhum partido a contestarem, né, a posição da CNE. Logo é que se a pessoa que deveria e que deve, esse organismo que deveria e que deve estar neutro já não é confiável, então todo o processo já começa a ser questionado. Né? A pergunta que fica é o porquê dessa desconfiança. Por que nós não confiamos nas nossas instituições? Aqui lembro-me de alguns dados, por exemplo, do Afrobarometer, né? que vai apresentando sobre a questão do índice de confiança das instituições, e nós não vamos encontrar a Comissão Nacional Eleitoral no topo. Não. Observa que
os pastores são mais confiáveis em Angola que o próprio presidente da República. Então, se num país onde o pastor ou os pastores são os líderes mais confiáveis em relação ao próprio presidente da República, agora imagina como é que fica a CNE ou o Parlamento. Tá? Ou seja, há uma grande cultura de desconfiança, né, nas instituições do Estado. E isso explica-se também em parte porque o Estado angolano foi capturado por um partido. Ou seja, o MPLA, e também se justifica-se pelo ano que ele está no poder, né, acabou dominando toda a esfera do Estado. E isso, e com o desgaste do próprio MPLA com o passar do tempo, vai também aumentando a desconfiança das pessoas em relação a todos estes órgãos. Ok. Madaleno, ainda dentro da comissão eleitoral, tendo em conta que faremos análise, de um lado, da Comissão Nacional Eleitoral, por outra, dos principais atores políticos, estamos aqui a falar dos partidos e coligações, e depois também faremos a nossa análise em torno, claro, daquela franja ou então daquela ala que podemos considerar neutro, nesse caso a sociedade em geral. Ainda dentro da Comissão Nacional Eleitoral, que apreciação é que o Madaleno faz relativamente aos modos operantes dessas instituições? Desde a compra ou os concursos públicos das organizações que lidam com essa situação das eleições, relativamente ao software, a empresa que disponibiliza os materiais, todo esse processo. Que apreciação é que o Madaleno faz? Como eu disse há pouco tempo, em Angola há uma grande cultura de desconfiança. E, como eu já disse, isso explica-se em parte do desgaste do próprio MPLA, porque o MPLA é quem controla a máquina toda. E esta é a percepção. Eu cheguei de ver um meme que dizia o seguinte: os partidos criticam a CNE e quem responde primeiro é o MPLA. Isso acaba beliscando a própria imagem da CNE. Né? Dá a entender que a CNE está sob proteção do próprio MPLA. Quanto às questões dos softwares, das empresas, é complicado fazer afirmações no sentido de desconfiança ou não, porque eu acredito que qualquer que fosse a empresa, ainda assim haveria o sentimento de desconfiança. Mesmo se o software fosse desenvolvido em Angola, iam dizer que são os técnicos de informática do MPLA que desenvolveram o software. Se forem os americanos, também vão falar que... Ou seja, parece que o cenário todo já está num pântano de desconfiança. Então não importa o software, não importa a empresa, o cenário de desconfiança iria permanecer. Então, para mim, a questão não está muito no software, não está muito na empresa que vai gerir o software, mas está no próprio cenário de desconfiança que já se estabeleceu entre as massas. Ok. Bem, o Madaleno falava há bem pouco tempo, tendo em conta a própria história do país em si, desde a independência à atualidade, vivemos vivemos sobre um governo único, né, que proclamou, ou sobre um governo de um partido único que proclamou a independência, e de lá para cá já se passaram mais de 46 anos, permanece, e dizia ao nosso convidado que essa captura das instituições públicas deve-se também, de um lado, nesta vertente. Aí vem a nossa pergunta. Ao longo desse processo eleitoral, desse pleito eleitoral 2022, que análise é que o Madaleno faz relativamente à forma de tratamento das instituições públicas
quanto aos partidos concorrentes e coligações. Aqui queremos destacar a comunicação social, estatal, claramente, e aquelas instituições que diretamente influenciaram ou diretamente jogaram um papel fundamental no pleito eleitoral. Olha, em qualquer democracia, a informação é um elemento muito importante. Né? Diz-se, né, que os meios de comunicação social transformaram-se no quarto poder. Né? Temos o executivo, o legislativo, o judicial e depois nós temos os meios de comunicação social. Né? Logo, tem a famosa frase que a informação é poder. Ou seja, quem detém os meios de comunicação social, né, tem a capacidade de formar a famosa opinião pública, utilizando a lei da repetição. Certo. Ou seja, convidamos 3, 4 pessoas, vão reproduzindo o mesmo discurso com palavras diferentes, né, vai formar a famosa opinião pública. Né? E a TPA não tem prestado um bom serviço público. Não tem prestado um bom serviço público. Nota-se que a linha editorial da TPA é claramente tendenciosa, né? Coisa que no realismo político funcionaria como algo muito normal. Afinal de contas, uma televisão que é controlado, né, por um governo raramente vai produzir uma informação contra o governo. Isso é raro. Eu não conheço um caso que uma televisão governamental produza uma informação contra o governo. Isso é raro acontecer. O que acontece com a TPA é quase que o exagero, né, em produzir informações que não só defendem o partido que está no poder, mas sim como visa diabolizar, enegrecer a imagem dos outros partidos que estão na oposição, ou seja, de outros concorrentes. Aí sim é que a TPA torna-se num órgão não salutar para a manutenção da paz, para o desenvolvimento da democracia em Angola. Porque uma coisa é, enquanto TPA controlado, produzir informações, não é, sobre o MPLA, e a outra coisa é produzir informações negativas sobre os outros partidos. Aí é que surge o problema. Madaleno, tendo em conta o desenvolvimento tecnológico, assistimos a uma explosão tecnológica nas últimas décadas, e isso deu-se também o surgimento ou a multiplicação, podemos assim considerar, das redes sociais. Que impacto é que as redes sociais têm proporcionado, né, no nosso contexto relativamente ao pleito eleitoral 2022? Olha, as redes sociais, sobretudo o Facebook, que engloba grande parte da população jovem, né, acabou sendo um instrumento não só em Angola, mas a nível mundial, que já se fala do ativismo digital, né, onde as reivindicações são elaboradas, construídas e massificadas por meio das redes sociais. E não foi e não está a ser diferente em Angola. Nós vimos o caso do Donald Trump, né, que utilizava muito o Twitter e os seus tweets tinham um grande número de seguidores e que permitiu ganhar as eleições nos Estados Unidos. E não está a ser diferente em Angola. Uma vez que os meios de comunicação social público privam, não é, uma opinião contrária, uma informação contrária, as pessoas hoje têm o Facebook como um meio de comunicação social oficial.
novamente falando sobre os memes, agora tem um meme que diz se na TPA dizerem boa noite, eu tenho que sair fora para confirmar se de fato é noite, só para poder mostrar a desconfiança que as pessoas têm da TPA. Eu particularmente não sou muito ligado à televisão, okay. E eu digo assim para as pessoas, toda a informação, todo assunto que realmente é importante vai ser discutido no Facebook. Ou seja, se passou numa televisão, se aconteceu num bairro, em qualquer momento vai surgir no Facebook para se tornar um debate. E as pessoas estão a utilizar o Facebook para isso. Né? Só vemos nestas eleições, não é? As contestações começaram no Facebook. Okay. Né? As denúncias de irregularidades começaram no Facebook. Se nós esperássemos as TPAs, ninguém poderia ter acesso a estas informações. Bem, Madaleno Dias, analisando, efetuando uma comparação do pleito eleitoral atual, tendo em conta que ainda vai decorrendo, e os 4 anteriores, é visível observarmos aqui, podemos assim considerar, uma mudança para positiva relativamente a comportamento cívico, né, dos eleitores, e bem como também observamos neste pleito uma maior, podemos assim considerar, uma postura mais pedagógica das forças de ordem, particularmente aqui da Polícia Nacional. Esses indicativos, será que já podemos considerar que estamos realmente a caminhar para um estágio mais elevado das eleições? Olha, ninguém nasce democrático. Okay. A democracia aprende-se. Com os erros, as pessoas vão aprendendo. À medida que o tempo vai passar, a entrada de mais jovens, né, no processo eleitoral, a consciência também vai mudar. Né? Nós tivemos um pleito eleitoral em 92 que não terminou da melhor maneira. Né? Tivemos em 2008, 2012 e 2017. Ou seja, o angolano pela primeira vez votou em 92. A primeira experiência de eleição em Angola não foi boa. Okay. E aquilo gerou uma espécie de trauma. Eleições em Angola tinham significado de guerra. E mesmo nessas eleições, ainda se ouvia a expressão guerra para fazer referência às eleições. Infelizmente. Ou seja, então a primeira experiência não foi boa. Em 2008 as pessoas tinham medo, não é? Tinham medo. Em 2012 também havia um certo medo. Ou seja, à medida que o tempo vai passando e vão obtendo novas experiências, é como se fosse qualquer ser humano. No primeiro relacionamento não deu certo, ficou com trauma. Foi para o segundo, as coisas foram melhorando. Para o terceiro, para o quarto, e vai começar a perceber, né, que não é necessário, não podemos e não pode se apegar numa experiência errada, né, uma experiência ruim que aconteceu há 30 anos atrás. Né? E as pessoas vão aprendendo. Se houve e tem vídeos que apresentam alguns comportamentos excessivos por parte dos elementos da ordem, há vídeos que comprovam isso. Mas é uma aprendizagem. Ou seja, todos nós estamos a aprender. Todos nós. Então é muito normal e é salutar, né, que nós, ser humano, temos a capacidade de acumular experiências, transformar em conhecimento, que a cada ano, que cada pleito eleitoral, a nossa postura melhora. É muito normal. Okay. Bem, Madaleno, já falamos aqui do processo de preparação, falamos um pouquinho também do próprio processo de votação e com maior destaque aqui a postura cívica de todos que foram chamados, desde os grupos de apoio, estamos aqui a falar os homens da ordem,
os elementos que trabalharam na mobilização. Queremos aqui destacar aqueles, principalmente os jovens, que prestaram serviço na Comissão Nacional Eleitoral. Muitos trabalharam como agente cívico, trabalharam nas mesas de voto. Esses nós queremos parabenizá-los pelo trabalho, porque prestaram um serviço para a nação e um serviço bem prestado, devemos aqui reconhecer. Agora, Madaleno, tendo em conta a dimensão geográfica que o nosso país tem e também as péssimas condições das vias de acesso, a insuficiência de meios de transportes aéreo, nós aqui gostaríamos de efetuar uma apreciação. Como é possível, passando 48 horas, a Comissão Nacional Eleitoral nos apresenta os dados de resultados provisórios de 86%, tendo em conta esses elementos que nós aqui acabamos de fazer menção, porque devemos aqui destacar que foram mais de 13 mil assembleias de voto, espalhado por esse território vasto que é o nosso país. Bem, eu acredito que a CNE tem logística, né, para atender essas situações, né, de município ou de aldeias que encontram-se muito distantes. Creio que a CNE tem logística para isso. Então, se em 48 horas a CNE apresenta um escrutínio, né, de 86% do escrutínio, isso para mim não deve constituir um problema. Isso não deve constituir um problema, né? Então, agora não vamos passar a desconfiar também da celeridade do processo. Por isso é que justamente levantamos essa questão para esclarecer lá os nossos seguidores relativamente a essa celeridade do processo. Quando a coisa demora, está a demorar. Agora que foi rápido, também estamos a reclamar. É necessário termos uma posição. Okay. Tá? Então, para mim, não há maldade nenhuma, não há erro nenhum que em 48 horas a CNE tenha feito análise ou contagem de 86% dos votos, né? Agora, que há uma informação que nós ouvimos todos por parte do presidente da UNITA, que há zonas que ainda estavam a votar. Okay. Aí sim é que se torna preocupante. Aí sim é que se torna preocupante, porque dos 86 faltavam 14, depois a CNE faz uma contagem de 11 e até agora faltam 3. A gente não sabe se estes 3 que agora estão aqui há mais de 72 horas são exatamente destas regiões que até anteontem ou até ontem ainda estavam a realizar o processo de votação. Então eu creio que não devemos nos preocupar com a celeridade do processo, devemos nos preocupar com a confiabilidade do processo. Se foi célere, parabéns. Agora a questão é, foi confiável? A confiabilidade do processo é uma coisa, a celeridade é outra coisa. Então, se a CNE tivesse capacidade de contar 100% os votos em menos de 24 horas, creio que todos nós sairíamos a ganhar, não ficaríamos todos expectantes como estamos agora a aguardar os 3%. Bem, Madaleno, há um dado preocupante relativamente aos resultados provisórios apresentados pela CNE, e claro que esse deve preocupar, né, não só os principais atores políticos, mas a sociedade em geral, relativamente à abstenção ou os votos, ou seja, relativamente à abstenção eleitoral. Abstenção eleitoral, obrigado. Aqueles, segundo os dados da CNE, diz que esse número está mais de 50%. Bem, e aqui nós gostaríamos de procurar compreender como é possível.
essa análise das abstenções podem ser feitas pelas seguintes condições, ou pelos seguintes fatores. Primeiro, nos próprios dados da CNE constam pessoas já falecidas e todos nós tivemos o conhecimento disso. A CNE tranquilizou a população de que os mortos não podiam votar. Ok, bem, se os mortos não podiam votar e os mortos não votaram, é normal que o número de abstenção cresça. Porque houve muitas pessoas a dizer que seus parentes mortos estavam nos dados da CNE para votar. Logo, este é um dado que aumenta, sim senhora, o número de abstenção. O segundo elemento das abstenções é a questão dos bens caducados. Né? Muita gente foi à Assembleia de voto, mas foram impossibilitados de votar porque o BEI estava caducado ou não tinham imposto o BEI original. No próprio dia D é que a CNE autoriza pessoas com BEIs caducados ou com qual o documento que dão? O recibo pudessem votar. E destacando aqui que esse anúncio a CNE emitiu faltando 1 hora para o encerramento das assembleias. Lógico, isso terá influência. Eu conheço pessoas que disseram o seguinte: olha, eu fui para votar, fiquei impossibilitado, regressei para casa, depois é que disseram para mim, olha, já permitiram, eu fiquei aborrecido. Tá? E este elemento também terá aumentado o número de abstenção. O outro elemento que terá aumentado o número de abstenção, e nós vimos em vídeos que em certas zonas, simplesmente, sei lá o que aconteceu, encerraram. Encerraram a Assembleia de Voto, ou seja, impossibilitaram pessoas de exercer o seu direito de voto. Ou seja, muitas pessoas, e há um vídeo a circular de uma instituição que eu não posso falar o nome porque isso pode afetar a própria imagem, mas é no bairro Palanca, que tem vídeos a denunciar que as pessoas estavam impossibilitadas de votar, ou seja, encerraram, disseram que já ninguém vai votar. E aquilo aconteceu nas primeiras horas, antes das 10 horas. Eles encerraram, disseram que ninguém mais vai votar. Também terá influenciado nas abstenções, sem contar com as pessoas que, por outros motivos de trabalho, tiveram que deslocar-se à última da hora. Então, todo esse fator, sim, terá influenciado nestas abstenções. Né? A pergunta que fica é até que ponto cada fator que eu aqui enumerei terá influenciado. E isso eu não tenho como responder. A pergunta é, até que ponto pessoas mortas terão influenciado nessa acima de 50%? 5%? 10%? 20%? 30%? Até que ponto as pessoas que ficaram impossibilitadas por não votar, ficaram impossibilitadas a votar porque o BEI estava caducado? Ou seja, qual a percentagem desse número? Esses dados nós não temos. Bem, Madaleno, tivemos nas nossas eleições a presença de observadores, né? E aqui queremos destacar os observadores internacionais. E pronto, primeiro, tendo em conta o número reduzido de observadores internacionais e aqui o número excessivo das assembleias de voto, é possível, ou foi possível, de facto, os observadores realizarem o trabalho de forma imparcial? Olha, eu creio que essa pergunta seria os próprios observadores responderem, se eles foram realmente neutros. Mas o que fica aqui, e que deve ficar patente, é que desde 92 as eleições em Angola têm a participação de observadores nacionais e internacionais. Desde 92 as eleições em Angola são, ou seja, os partidos concorrentes, sobretudo os que perdem,
reclamam sempre de fraude. Reclamam sempre de fraude. Não é? E os observadores reproduzem a mesma informação, que as eleições foram livres, justas. E nessa eleição, e nessas eleições de 2022, nós vimos inúmeras denúncias via Facebook, vídeos. Nós vimos inúmeros vídeos. E ainda assim, os observadores dizem que as eleições foram livres, justas e tranquilas. Então, eu não sei o que é que os observadores querem dizer com processo livre, com processo justo, com processo tranquilo. Eu não sei o que eles querem significar. Bem, se de um lado os observadores internacionais consideram as eleições livres e justas, do outro lado os membros, os comissários da Comissão Nacional Eleitoral, daquele grupo de 17 comissários nacionais, né, da Comissão Nacional Eleitoral, 5 desmarcaram-se dessas afirmações, desmarcaram-se dos resultados provisórios apresentados pela CNE. Esta informação, creio que todos nós já conseguimos acompanhar a partir de uma cadeia televisiva portuguesa. O que é que está a se passar realmente quanto a essa situação? Olha, só para trazer aqui um dado. No Quênia, as eleições passadas no Quênia, os observadores haviam dito que as eleições foram livres, justas e tranquilas, até o tribunal chumbar. Ok. Então, isso já prova que as observações também devem ser observadas. Ok. Isso é um dado interessante. É muito interessante. Que os observadores dizem que foi tranquilo, justas, corretas, transparente, mas quando os partidos concorrentes não satisfeitos levaram o caso para o tribunal, no caso aqui é o caso do Quênia, o tribunal chumbou, mandou repetir as eleições por encontrar irregularidades. Então, os observadores, eu creio que os observadores também precisam de ser, em alguns casos, precisam de ser observados também. Quanto aos comissários, para mim é normal que estes comissários se tenham demarcado, por uma simples razão. Estes comissários são mandatários dos partidos que não concordam com os dados da CNE. Logo, é muito normal que eles demarquem-se. É muito normal que eles demarquem-se. Seria estranho os seus líderes nos seus partidos a demarcarem-se do resultado e eles lá dentro permanecerem. Isso sim que seria estranho. Logo, para mim, isso não constitui uma novidade, né, que os comissários se tenham demarcado. Agora, as denúncias que eles apresentam, isso sim é preocupante. Isso é preocupante. No momento do escrutínio, das contagens, foram impossibilitados de fiscalizar, de presenciar, de acompanhar. Aí sim é que fica a preocupação. Por quê? Porque qual é o problema que a CNE tem, né? Para não permitir estes legalmente acompanharem e fiscalizar. Eu acredito que seria de maior interesse da CNE, em nome da transparência, da lisura e da verdade eleitoral, permitir que estes mandatários dos partidos participassem da fiscalização, porque eles seriam testemunhas oculares de que a contagem foi bem feita, não é? As percentagens foram bem calculadas. Isso sim seria o correto. A preocupação para mim é essa. É a denúncia que eles apresentam, né? E não simplesmente o fato deles terem se demarcado. Isso para mim não é grande coisa, mas é exatamente a denúncia que fazem, que torna a demarcação mais séria ainda. E falando das inúmeras denúncias, e o nosso convidado fez aqui uma análise comparativa relativamente às eleições no Quênia, e que foram consideradas livres e justas pelos observadores internacionais, e posteriormente o Tribunal Constitucional achou inúmeras irregularidades
e pediu para que o processo fosse repetido. No nosso contexto, se de um lado temos os comissários da CNE a desmarcarem-se, nesse caso, dos resultados apresentados pela Comissão Nacional Eleitoral e apresentaram também inúmeras irregularidades no processo de escrutínio. Do outro lado, temos aqui os principais, ou seja, os partidos concorrentes na oposição relativamente ao PRS, à Casa C, a coligação Casa C, agora também o APN e a UNITA, a não reconhecerem os resultados apresentados pela CNE. Como eu disse, o não aceitar o resultado, isto não constitui também novidade. Dos 92 que não aceitam resultados. 92 não aceitou, 2008 não aceitou, 2012 não aceitou, 2017 não aceitou, 2022 também não está aceitando. O não aceitar não é um problema. O que deve constituir o problema, né, é a base legal do não aceitar. Aí sim é que nós temos um problema. Porque eu posso simplesmente falar por capricho meu que eu não aceito, mas tem que ter uma sustentação legal. Não é só falar eu não aceito. Tá? E aí onde fica o meu argumento. Né? É que em 2017 a UNITA prometeu-nos apresentar resultados da sua contagem paralela. Eu particularmente não me lembro da UNITA ter apresentado. Nem eu. Acho que o resultado não. A UNITA, por sua vez, não apresentou. Ninguém viu o resultado da contagem paralela da UNITA em 2017. Certo. Alguém disse-me que em 2017 a UNITA estava desorganizada e agora está mais organizada e por isso é que vai apresentar. E tal. Então isso é meio embaraçoso. Tá? Isso é meio embaraçoso. A minha preocupação é a UNITA apresenta dados de, creio que, 2 ou 3 províncias. Né? Ou seja, os seus dados, a sua contagem é radicalmente diferente dos dados da CNE. Aí sim é que nós temos um problema. Aí sim é que nós temos um problema. Né? A UNITA diz que em Luanda, a UNITA diz que em Luanda ganhou 70%. Certo. A CNE apresenta a UNITA em Luanda com 65%, não sei se é isso. Acho que 63%. Né? Aí sim é que nós temos um problema. Então, se as atas da UNITA são cópia das atas que estão da CNE, alguém tem dificuldade de contar. Só não sei se a UNITA tem dificuldade de contar ou a CNE quem tem dificuldade de contar. Nessas situações, deve interessar mais a CNE em recontar. Okay. Porque, afinal de contas, ela é quem está a ser acusada de contar mal. E não obstante da UNITA ter um centro paralelo de escrutínio, né? E também temos aqui a presença de uma organização não governamental. Estamos aqui a falar do movimento Mudei, que também tem um centro de escrutínio paralelo. Em 2017, eu não sei se em 2017 já era Mudei, mas em 2017 também tinha o Lato Beirão e outros ativistas, também tinham uma contagem paralela. Em 2017 também não apresentaram resultado. Tipo, o problema para mim não é ter simplesmente um centro de escrutínio paralelo. Isso para mim não constitui realmente o problema. Se torna um problema quando os dados são divergentes. Certo. E agora é que nós temos um problema, que a UNITA tem um dado, a CNE tem um outro dado. Aí sim é que nós temos um problema e que precisa de uma solução. Eu realmente tenho que dizer que foi muito estratégico por parte da UNITA. Foi muito estratégico por parte da UNITA enviar essa pressão de volta para a CNE. Porque, na verdade, as pessoas estavam muito expectantes do resultado da UNITA.
Todo mundo estava esperando, inclusive eu. Pô, meu, eles têm um centro de escrutínio paralelo. Eu estou a esperar a contagem deles. Indiscutivelmente. Né? Também, Quem promete lógico, espera cumprir. Lógico, então todos nós estávamos expectantes. E nós estamos a ver, alguém partilhou um link, e eu fui ver, até ontem, a UNITA só havia feito o escrutínio de, acho que de 36%. Eu não sei porque que até agora continua. Eu não sei se a UNITA já passou da contagem de mais de 36%, mas o link que me enviaram, que faz parte lá da FPU, Okay. né, continua 36%. Né? Então, todos nós estávamos expectantes e a pressão havia saído da CNE para a UNITA. Okay. Todo mundo estava a pressionar a UNITA que apresentasse os seus resultados. Foi muito estratégico, que eu devo confessar, muito estratégico por parte da UNITA em livrar-se temporariamente desta pressão, que é apresentar dados de 2 ou 3 províncias, né, que são diferentes daquilo que tem a CNE. Logo, o que é que funciona aqui em termos de lógica? Se 2 províncias ou 3, os dados são diferentes da CNE, quem garante que às 15 ou às 16 os dados estão corretos? Ou seja, logo a pressão sai da UNITA, vai de volta para a CNE. Enquanto professor, quando um estudante reclama de um resultado de uma prova, deve interessar mais o professor fazer a recorreção da prova em frente ao estudante do que o próprio estudante. Realmente. Por quê? Porque é a imagem do professor que fica em questão. De fato. Se o professor esquiva-se de fazer a recorreção da prova diante do estudante e de uma testemunha, então o professor tem alguma coisa a esconder. Isto é que funciona na academia. Nas escolas, a lógica é essa. Se o professor, eu não concordo com esta nota, então traz a prova e tem um testemunho, ou delegado, ou um outro professor. Aqui está a chave da prova e vamos observar se realmente eu corrigi mal. Então, neste momento, deve interessar mais a CNE fazer a recontagem com representantes da UNITA, né? Agora são 5 partidos que demarcaram-se, não é? Com representantes destes partidos e mais um órgão independente, um observador, ou sei lá o que eles bem desejarem, né? Para recontar pelo menos destas províncias que a UNITA diz que os dados são diferentes. Pelo menos destas. Né? Pelo menos destas. Bem, estamos mesmo na reta final do nosso programa e a conversa aqui está boa. Sociólogo Madaleno, olhando aqueles que são os dados provisórios da CNE relativamente a cada força política, temos o MPLA com 51%, temos a UNITA acho, com 44%, e gostaríamos aqui de destacar a Casa C. A Casa C, nesse caso, e o MPLA. Vamos aqui fundamentar por que destacar essas 2 forças políticas. O MPLA, se observarmos os resultados das eleições passadas, vem perdendo praticamente a cada eleição 10%. Isso também que é preocupante. 10%. E a Casa C, se no pleito passado foi a 3ª força política do país, neste pleito aparece como a principal derrotada. Como explicar este fenômeno? Eu vou começar com a questão da percentagem que o MPLA vai perdendo. É preocupante. Não é, quer dizer, a minha questão aqui não é estar preocupado em estar a perder a percentagem, mas é o número linear que vai perdendo. É justamente aí. Não, isto é estranho. Vocês não podem querer convencer as pessoas que a cada pleito eleitoral você só perde 10%. Exatamente 10%. Não sobe, não desce. É só 10%. Isso é muito estranho.
Isto é muito queremos- estranho. Já Isto é imaginou, muito estranho. o nosso convidado é docente, imagine o nosso convidado numa turma, 3 ou 4 anos consecutivos, um determinado estudante, a nota vai declinando dessa forma. É Yeah. justamente nessa visão que queremos fazer compreender. Isto é muito estranho. É claro que é difícil explicar o comportamento do eleitor na íntegra, mas é estranho o MPLA estar, desde 2008, estar a perder linearmente 10%. Isto sim é que é estranho. Ok. Eu não consigo perceber. Eu não consigo perceber que a cada 5 anos o MPLA só vai perdendo 10%. exatamente 10. Não perde 5, não perde 8, não perde 9. E uma das técnicas para se observar números viciados é exatamente a repetição. Ok. É exatamente a repetição. E isso não bate certo. Que só são 10, redondamente 10. Isso não está correto. Alguma coisa não está correta aí. Ok. E a questão da casa C? A casa C, olha, querendo ou não, o playmaker da casa C sempre foi Abel Chivukuvuku. Ok. Sempre foi Abel Chivukuvuku. O Abel Chivukuvuku é uma pessoa carismática. Certo. E conseguia, né, dentro da casa CE, atrair inúmeros jovens. Com a saída da casa do Abel Chivukuvuku, da casa CE, ao ir para esta aventura, a convite do Adalberto, certamente que todos os eleitores que se revêem no Abel Chivukuvuku, que votavam na Casa Sé por causa do Abel Chivukuvuku, terão se retirado para seguir o Abel Chivukuvuku. Nós vimos isso aqui em termos de futebol. Quando o Ronaldo saiu do Real Madrid, o Real Madrid perdeu um certo número de seguidores nas suas páginas a favor da nova equipa do Cristiano Ronaldo. É a mesma coisa que se pode explicar aqui para a Casa Sé. Agora, a Casa Sé também diz que não concorda com os resultados, porque a surpresa que nós temos aí é o Partido Humanista retirar um lugar da Casa Sé. Esta é a grande surpresa. Esta é a grande surpresa. Então, o playmaker da Casa Sé sempre foi o Abel Chivukuvuku. E isso terá pesado muito. O presidente da Casa Sé é alguém, por mais inteligente que tu sejas, se não consegues desenvolver carisma por parte dos eleitores, não pode esperar grande coisa no dia das eleições. Não pode esperar grande coisa. Não. Okay. Bem, a nossa última pergunta ao nosso convidado: que Angola teremos nos próximos 5 anos? Bem, a primeira coisa que eu gostaria aqui de falar é a questão da frase alternância. É uma frase que está a ser interpretada de duas maneiras. Okay. E a interpretação das massas é radicalmente diferente da interpretação de algumas pessoas, sobretudo dos partidos que estão a concorrer contra o MPLA. É uma percepção muito diferente. A alternância de poder que as massas estão aqui a falar não é necessariamente a saída do MPLA no poder. Okay. Não devemos nos enganar. A alternância que as massas estão aqui a falar refere-se às melhores condições de vida. Okay. O que acontece é que o MPLA não conseguiu garantir estas melhores condições de vida. Por isso é que as massas acreditam que se entrar um outro governo, que não seja o MPLA, vai lhes proporcionar a tal alternância que significa para elas melhores condições de vida. É uma concepção diferente. Enquanto que, isso é que eu ouço por parte
inclusive de amigos, colegas, que hoje são ativistas. Para eles, a alternância é necessariamente, ou seja, é primeiro o MPLA sair do poder. Ok. Para eles é isso a alternância, é o MPLA sair do poder. Né? Por isso é que construiu-se aquela frase do tipo, bem, se o próximo vai roubar, pelo menos vai botar um outro gatuno. Ou seja, para eles a alternância é o a MPLA mudança de governo. do governo. Relativamente à força política. Lógico. Enquanto que para as massas a alternância significa melhores condições de vida. Logo, isso deve preocupar o próximo governo. Deve preocupar não importa se vai ser a UNITA, não importa se vai ser o MPLA, se vai ser a Casa Seca, não importa, deve preocupar. Se for a UNITA, deve preocupar ainda mais, porque é muita expectativa. Ou seja, as pessoas acreditam que basta entrar a UNITA, tudo em Angola muda. Tudo já vai ficar bom. E isso é falacioso, isso é mentira. Isso é mentira. Os 150 mil kwanzas que a UNITA está prometendo na campanha como salário base, é mesmo só um dado de campanha, isso é verdade. É só um dado de campanha. Porque a função pública, que é o maior empregador de Angola, a situação econômica do país, associada às dívidas que nós temos, não permite que o salário base seja 150 mil kwanzas. Não permite. Isso é ilusório. Isso é verdade. Não permite. Não permite. E as pessoas estão confiantes de que, olha, basta entrar a UNITA, o emprego que não temos vai aparecer. A energia vai melhorar. Assim, não. É todo um processo. Não. Isso é um processo. É um processo longo. Agora, se a UNITA está capacitado para conduzir esse processo, acredito que a UNITA ou qualquer outro partido tenha capacidade para conduzir este processo. Agora, se o MPLA ganhar, o MPLA vai obrigatoriamente mudar as suas estratégias, porque em 5 anos o país deteriorou-se numa rapidez que realmente assustou as pessoas. Porque uma zungueira que num dia de zunga podia fazer 5 mil kwanzas, ela agora só faz 1.000. Precisa de uma semana, de segunda a sexta, para fazer os 5 mil que ela fazia uma semana. Logo, essa zungueira não está satisfeita com quem está a governar. Já não está satisfeita. Não, nem um pouco. Já não está satisfeita. Quem comia bife todos os dias, agora passou só a comer arroz com feijão e peixe, já não está satisfeito, quer voltar a comer bife. Quem comia arroz com feijão e peixe, agora só está a comer arroz branco, já não está satisfeito. Então, é esta insatisfação que realmente colocou o MPLA na condição em que está agora. A outra coisa, o próprio presidente do MPLA, o João Lourenço, como se diz lá no partido, né? O camarada João Lourenço, é que tem que mudar também a sua posição. Uma coisa é correta. Um presidente não pode ser rabugento. Isso é facto. Um presidente não pode ser rabugento. O João Lourenço respondia tudo e nada. E é exatamente como diz o ditado, que agarra-se o peixe pela boca. É exatamente na boca do João Lourenço. Que agora está aí, que o salto de gazela, eu já não sei se vai ser salto de quê. Porque do jeito que a CNE está a ser pressionada, eu desconfio que o salto de gazela não vai funcionar. Que o QO que o João Lourenço prometeu não vai funcionar. E para os próximos 5 anos, se o senhor conseguir ganhar para ser novamente presidente dos angolanos, terá de mudar não só a estrutura do teu governo, mas também a maneira como se dirige ao povo. E o João Lourenço não conseguiu cultivar carisma durante esses 5 anos. Não conseguiu. Ao invés de cultivar carisma, foi entrando cada vez mais em choque com o povo. E aí foram os erros graves
do João Lourenço. Então, os próximos 5 anos, enquanto cristão, o futuro a Deus pertence. Tá? Seja lá quem vir a ganhar estas eleições, e eu estou sempre a repetir que as eleições devem ser uma questão de transparência, de lisura e de verdade. São 3 pilares para termos eleições livres, justas e tranquilas. Quem vir a ganhar as eleições, que ganhe, mas que ganhe dentro destes 3 pilares. Transparência, lisura e verdade eleitoral. Ok. A CNE deve melhorar a sua postura. Porque, querendo ou não, a CNE é refém do MPLA. Querendo ou não, a CNE é refém do MPLA. Seja, é um jogo entre Petro e Dagosto e o árbitro é do Dagosto. Ok. E não é novidade que jogadores do Petro reclamem de que aquele golo não é golo. É muito normal. Porque, a princípio, já ficou denunciado que o árbitro pertence a uma equipa. Ok. Então, este é o problema que nós temos. Esperamos que nos próximos pleitos eleitorais coisa melhore. Né? Hoje, domingo, ainda estamos a aguardar os 3%. Ok. Né? Estamos a aguardar os 3%. Ninguém entende por que a CNE, em 48 horas, contabilizou 86% dos votos, mas já se passam 3 dias, 3% a CNE desconsegue contar. Isto também É um dado curioso. Isto é que é preocupante. Isto é que é preocupante. Então, o que resta nesse momento é a CNE aceitar o desafio que foi lançado pela UNITA, de recontar, pelo menos nessas províncias que a UNITA apontou, não é? E a UNITA só adiou a pressão, porque se a CNE resistir a essa recontagem, daqui mais a 3, 4 dias, a população vai cobrar a contagem paralela da UNITA. Eu creio que a UNITA está bem consciente disso. Está a UNITA está bem consciente disso. O jogo, geralmente, o fenômeno político é sempre complexo e é carregado de várias surpresas. E os principais jogadores têm sempre as suas armas secretas, né? Tal como dizia o Nicolau de Maquiavel. O príncipe tem sempre as suas armas secretas e que no momento oportuno farão sair essas armas. E da nossa parte também desejamos votos de felicidade a todos aqueles que estão a completar mais um ano de vida. E desejamos também que esse pleito, que os desenrolar, né, do pleito eleitoral 2022 seja tal igual do começo, espírito da irmandade, a paz, a tolerância, porque acima de tudo é Angola que está em jogo, é a vida dos angolanos que importa. E para o próximo governo, acatar o conselho aqui do nosso convidado, governar para todos, governar com base aos princípios que visam cada vez mais melhorar o nosso país. E aqui um dado muito e muito importante: governar com a inclusão social. Já é a altura dos governos, podemos assim considerar, primarem pela inclusão de elementos apartidários, elementos ligados à sociedade civil no seu governo, porque na realidade também são cidadãos desse país. Talvez seja isso um dos elementos que jogou a favor da UNITA. Okay. Porque a UNITA, na sua lista, trouxe pessoas que não são militantes da UNITA. Okay. Isso terá influenciado, obviamente, no resultado que a UNITA teve em Luanda ou mesmo a nível nacional. E que esse apelo seja extensivo às demais forças políticas, né? Que nos próximos pleitos, ou o vencedor desse pleito, faça aquilo que os outros têm feito também, né? Que é buscar elementos da sociedade civil, elementos apartidários, para que juntos possamos então cada vez mais desenvolver o nosso país. Bem, estamos no final do nosso programa. Essa foi
a nossa edição de Cozinhas Científicas, essa foi a nossa edição da Conversas Sociológicas na sua tela, aqui no nosso canal Cozinha Científica, onde falamos das eleições gerais 2022, da preparação à divulgação dos resultados. E o nosso convidado é Madaleno Cita Dias, sociólogo, esteve aqui ao longo de 1h04, nos ajudar a desmistificar o fenômeno que o nosso país está a viver. Por isso, fique ligado no nosso canal, não se esqueça, você que ainda não é subscrito, faça a sua subscrição e ative o sininho para que possas então receber todas as notificações. Madaleno Cita Dias, mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite e desejamos sucesso na sua vida profissional.